Então, para os estoicos, um ser humano sábio, o racional, não sofreria dor algum, porque ele entenderia o que está ocorrendo no seu meio ambiente e entenderia o que está acontecendo dentro dele, quais os processos que estão acontecendo. Só que não é bem assim, né, gente? Nós nos demos o título de Homo sapiens sapiens, né, racionais, mas nós sabemos que não somos o tempo todo racionais. Somos um intricado movimento de emoções e sentimentos e racionalidade, princípios lógicos. Por que isso ocorre? Porque nós não temos um único cérebro dentro da gente. Dentro da nossa caixa craniana existem 3 cérebros e eu vou explicar isso detalhadamente para você. Por isso que é tão complicado entender quando estamos falando de emoções e de sentimentos. Cada um tem um compartimento, uma parte separada que nos ajuda a lidar com cada situação na nossa vida. O cérebro primeiro que todos os seres vivos desenvolveram foi o chamado cérebro reptiliano. Esse primeiro cérebro, cérebro reptiliano, era responsável por emoções básicas. Quando estava em perigo, ele não precisava racionalizar, pensar, articular pensamentos lógicos para buscar um ponto de fuga. Ele simplesmente prepara o organismo para uma reação. Ele prepara através das glândulas os nossos músculos, ossos e nervos para corrermos ou ficarmos e lutarmos. Então, o cérebro reptiliano é o cérebro primitivo, aquele que primeiro surge, é de onde surgem todas as emoções. Muitas vezes nós usamos o cérebro reptiliano primeiro e depois que vamos passar para um segundo cérebro, que levou bilhões e bilhões de anos para serem desenvolvidos conjuntamente, mas cada um foi evoluindo paulatinamente diante do processo evolutivo da própria raça humana. Quando estamos diante de um perigo da morte, por exemplo, nós reagimos rapidamente. Nosso corpo é preparado, sentimos de uma certa forma algo visceral. Então, o cérebro reptiliano é responsável por um movimento visceral no ser humano. Muitas pessoas têm dor de barriga, por exemplo, quando estão em uma situação de perigo, certo? Dizemos ainda, quando algumas pessoas estão com raiva, elas ficam cegas. Por que isso ocorre? Porque ela não está usando a parte do cérebro mais desenvolvida, que é o cérebro límbico. Então agora eu passo a falar sobre o cérebro límbico. As emoções nos mobilizam então rapidamente. Emoções nos mobilizam rapidamente. O cérebro límbico foi o segundo cérebro a ser desenvolvido e é um cérebro que faz uma percepção do meio ambiente mais detalhado. Seria, eu tenho mais tempo de analisar. Se eu, imagine, estou numa floresta primitiva e pego uma frutinha vermelha que me chama a atenção e provo essa fruta. Eu gosto dela. Então eu gerei uma memória. Toda vez que eu encontrar essa frutinha vermelha, eu vou comer, porque ela me gerou um gosto saboroso e eu adquiri um conhecimento do meu ambiente. Se eu pegar uma outra fruta e comer e achar um gosto ruim, amargo, eu não vou voltar a comer essa fruta. Eu adquiri assim um conhecimento através de experiência, através de acertos e erros. Então começou a desenvolver o que a gente chama de cérebro límbico. No cérebro límbico, nós fazemos inferências com o ambiente. Nós analisamos as dimensões, alto, baixo, em cima, abaixo,
do lado esquerdo, do lado direito, do lado de dentro, do lado de fora. Por que isso é necessário? Porque ele vai nos avisar previamente de um perigo. Então o cérebro límbico faz análise de uma situação para nos poupar de entrarmos em situação de risco. O cérebro reptiliano nos ativa rapidamente para fuga ou luta numa situação de risco. O cérebro límbico nos traz uma análise do que está ocorrendo no nosso entorno. No cérebro límbico nós vamos encontrar o lobo olfativo, tá? Ele é o responsável, então, por fazer essas análises ambientais. Claro que a estrutura é mais complexa, mas nós estamos falando aqui de emoções e sentimentos. No cérebro límbico, ainda nós vamos encontrar as emoções. Bom, existe uma analogia aqui que eu queria fazer com você. Imagine sendo as emoções um campo e os sentimentos, sementes que você coloca nesse campo. Então, cada semente vai dar um fruto. Cada sentimento é uma semente que aflorou nesse campo. Então, você pode colocar boas sementes, mas também tem sementes que vão emergir naturalmente dele, certo? No filme Divertidamente, você vai encontrar a figura do nojinho, lá dentro do cérebro, dentro da sala de comando. Nojinho, ele sente aversão, porque ele se deparou com a situação e não gostou daquela situação. Essa é uma memória, essa é uma semente que vai ser gerada, uma semente do repúdio, do não gostar. As emoções prazerosas a gente vai procurar repetir. Então isso é importante que a gente saiba. Quando nós agimos por instinto, estamos refutando uma ameaça que pode ser física e pode ser emocional. Muitas vezes nós entramos em conflito com as pessoas de uma forma emocional. Quando sentimos-nos ameaçados, as nossas ideias, os nossos pontos de vista, as nossas características emocionais estão sendo ameaçadas, então nós reagimos e queremos ir ao confronto. Normalmente um confronto verbal, mas em alguns casos, por exemplo, numa condição de trânsito, podemos partir por uma situação de ameaça física.